E aí, gente, tudo bem, quinto ano? How are you guys? How are you doing? You guys are doing okay? Quinto ano, hoje é aula de conversação, terça-feira, dia 23/2. Mr. Lima here. Guys, espero que estejam todos bem, tá? Gente, hoje vamos iniciar o uso do livro, tá bom? Iniciando o uso do livro hoje no capítulo Museums, certo? O capítulo sobre museus. Vocês acharam esse capítulo aí já no livro de vocês? Please open your books on the first chapter, capítulo museus. Para quem não está com o livro, não tem o livro aí com vocês, o que é que eu vou pedir? Não se preocupa, porque tudo que eu vou falar aqui hoje vocês podem acompanhar na tela do computador. Tá bom? Vou pedir, claro, para vocês providenciarem o mais rápido possível, mas hoje vocês não se preocupam, porque a gente vai poder trabalhar tranquilamente aqui na tela do computador. Tranquilo? Eu vou só adiantar para vocês uma coisa. A atividade de casa de hoje é a seguinte, tá? Eu vou só mostrar aqui para que vocês possam tirar um print da tela, tá bom? E já ficar tranquilão, anotando na agenda de vocês para depois me mandar a resposta. Easy doing, easy going. Então, essa é a atividade de casa. São 7 questions where you guys can answer it, and it's all about museums. Okay, so first question is the homework. What do you do? So, what do you do? What do you think about traveling to a museum? É a pergunta 1. 2. Do you like museums? 3. Can you remember the first exhibition you went to see? 4. What are the benefits of a society having lots of museums? 5. Which country has the best museums? 6. How often would you like to go to a museum? 7. Do you think museums should be free to enter? Yes or no? Então, número 1. O que você acha sobre viajar ou passear em um museu? Você gosta de museu? Número 2. 3. Você lembra a primeira exibição que você viu? Número 4. Quais são os benefícios de uma sociedade ter muitos museus? 5. Quais países têm os melhores museus? Ou qual país tem o melhor museu? Os melhores museus. 6. Com que frequência você gostaria de ir ao museu? E 7. Olha aqui pro tio. A última questão, casa. Você acha que os museus deveriam ser gratuitos? Ou seja, a visita aos museus deveria ser de graça, a entrada gratuita. E aí? Então, 7 questões, já adiantei a atividade de casa. Gente, para iniciar, tenho aí essa pergunta básica sobre museus. Guys, when I talk about museums, what comes to your minds? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo sobre museus? Look, I have some questions for you. Look to the board, que tem algumas perguntas para vocês.
E antes das perguntas eu queria falar para vocês que, por exemplo, if I type on the Google, if I search on the Google Images the word museum, that's what appear. Isso é o que aparece. Se eu procurar na Google Imagens a palavra museu, museum em inglês, olha lá, isso é o que aparece. Estão vendo? Coloquei a palavra museum, olha o que apareceu. Estão vendo que legal? Então, caso vocês tenham dificuldade de achar uma palavra, dá um Google, Google it. Olha quantas imagens legais nós podemos observar apenas com uma palavra. Museum outside, Art Museum, Natural History Museum. I love it. Olha que museus legais. Outdoor Museums. Olha que coisa linda. Gente, incrível, não é não? Olha, eu sou apaixonado por museus. Museus contam muito sobre nossa história. Gente, vimos muita coisa. Eu espero que vocês, no tempo livre de vocês, possam pesquisar. I hope you guys could search even more about the word museum. But now I have some questions for you that you guys can answer to me orally. I have oral questions to you. Umas perguntas orais para vocês. Vamos lá, venham com o tio. What comes to your mind when you hear the word museum? O que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra museu? Coisas boas? O que vem? To my mind comes great buildings, great structures, and also skeletons of animals, and histories of old cultures. Então, quando vem na minha cabeça a palavra museu, na minha específica, não sei na de vocês, vem a ideia de esculturas grandes, de esqueletos de animais antigos e de histórias de civilizações antigas, de culturas antigas. That's what comes to my mind. Isso é o que vem na minha cabeça, na minha mente, quando vem a palavra museu. Next question. What's the best museum you've ever been to? Essa é uma pergunta bem legal. Essa vale para quem já visitou algum museu. Me digam. What's the best museum you've ever been to? Qual é o melhor museu que você já visitou? O que vocês já visitaram? Try to answer. Answer the teacher, please. Answer, Mr. Lima. E aí, qual foi o melhor museu que vocês já visitaram? Look, I've visited 3 at least. Or 4. Or 5 maybe. But the ones that I loved the most was Louvre Museum. I've been to Louvre Museum. And I've loved to be also to Francisco Brenan Museum. Both of them, they are incredible. The structure are unbelievable. And they have pieces that bring us to another place. Like they made us be to that age. The age of the picture, the age of the square, the age of the sculpture. So all of the scenario, all of the structure that's created around made me remind the year that was created the sculpture, and it was very good to me. So I love to be in Louvre Museum and also Francisco Brenan. Então amei esses dois em específico. Então se alguém me perguntar quais foram os que eu mais gostei, foi Francisco Brenan e o Museu do Louvre.
Agora, falando dos que eu menos gostei, eu acho que tem alguns museus, não fui em poucos, tá? Alguns museus de história natural, alguns que contam a história dos seres vivos, e nesse ponto existe pouca organização. So, I've been to natural history museums. So, in my point of view, they are so disorganized. So, they need someone to take care of it. I've been to someone in universities here in Brazil and in the northeast of Brazil. Some of them they are not too organized. They need someone specialized on it to take care. Então, nesse ponto, gente, eu estive, eu não sei vocês, mas eu acredito que vocês amam museus, eu acredito que vocês gostam de visitar museus. E além disso, falando nisso, inclusive hoje na pandemia, existem aplicativos e sites que permitem vocês visitarem museus online. Existem pessoas que vão dentro dos museus com aquelas câmeras olhos de peixe e câmeras 360. Vocês podem entrar em sites, em páginas do Facebook, em sites que permitem vocês fazerem todo o tour do museu em 360. Depois vocês podem ver Tour Museu 360. Eu acho que se vocês procurarem isso no Google, vocês vão encontrar. Então, o que eu acabei de falar é que eu estive em museus, por exemplo, de história natural, em que os animaizinhos lá que são mantidos não são muito organizados. Isso é uma pena para a gente que gosta de entender a evolução dos seres vivos. Bem, a pergunta 4. Do you think museums should be free to enter? Do you think museums should be free to enter? In my humble opinion, I think museums, most of them should be free. But in a country like Brazil, like if the museums don't have like too much support from the government to be set up, I think we need to pay at least not much, less than 10 reais, like 3 reais, and the people that are poor, they should receive the ticket for free, you know. Então eu acredito que os museus deveriam ser gratuitos, mas num país como o Brasil, em que os museus não recebem muito apoio do governo, eu creio, o teacher aqui, acredita que os museus deveriam ser pagos não tão, de maneira tão cara, né? O ticket deveria ser barato, menos que 10 reais. No entanto, aquelas pessoas que comprovassem que são baixa renda deveriam receber o ticket de maneira gratuita. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que deveria ser gratuito? Do you think that the museums should be free to enter? Então respondi aqui o 5, tá bom? Respondendo aqui então, desculpa, respondi o 4. Going to 5, what's the first museum you can remember going to? What's the first museum you can remember going to? Qual é o primeiro museu que você lembra ter ido visitar? The first museum I visited was Ricardo Brenan. When I went to Ricardo Brenan, I was an adolescent. I was a teenager. There's another way to talk about adolescent. And I love it. I love it, the sword. I love it, the sword, the things they placed there from the Middle Age. So all of these made me remind and is still alive in my soul. From then, when I saw all of those sculptures, those clothes from the Middle Age, was so live, made me so happy. And it is so incredible. We have a castle like this,
here em Recife, em Pernambuco. Então, o primeiro que eu fui, né, o primeiro museu que eu fui foi Ricardo Brenan, e eu me lembro muito que as coisas que me fizeram ficar, como eu posso dizer, apaixonado por ele foram as coisas, as armaduras, né, the shields, the swords from a era medieval, né, isso? E provavelmente seriam muito caras de ser compradas e vendidas, mas a gente tem isso, incrível que a gente tem isso aqui na Várzea, em Recife, Pernambuco. Né? Quais foram os primeiros museus que vocês foram, pessoal? Vocês já foram a algum museu? Have you ever been to one? What's the first museum you ever been? Seguindo, eu vou para o sétimo. What do you think is the best museum in the world? What do you think, guys, is the best museum in the world? I don't know, I'm not sure what's the best. Eu não tenho certeza qual é o melhor. But I've heard that there is a Natural History Museum in USA. Nos Estados Unidos, I think it is in New York. That it's very, very interesting. I think we can see inside this museum in the internet. We can take a tour on the internet. Ou seja, eu acho que existe um museu de história natural, inclusive onde tem um esqueleto do T-Rex, aquele dinossauro enorme que tem um crânio enorme. A gente consegue ver esse museu de história natural, um tour online, a gente consegue fazer um tour online. Então, eu acho que esse museu de história natural em Nova York deve ser o melhor museu. 8. What kinds of museums are there in your town? Então, what kinds of museums are there in your town? A pergunta foi: quais são os tipos de museus que existem na sua cidade? Well, I live in Paulista, guys. Eu moro em Paulista, então eu não creio que existam museus aqui em Paulista. Talvez um ou outro que sejam dentro de alguma instituição muito escondida, mas eu não lembro aqui de cabeça. Dentro de alguma igreja, dentro de alguma instituição pública, mas já aberto e bem divulgado, não lembro de ter assim. Em Recife tem, tá? Recife tem bastante. Em Olinda, né? Também é possível de ter algum de Mamulengo, algum museu. Existem museus de carnaval também. Agora, falando de Recife, existe o Museu do Carnaval, Carnival Museums. There is a museum that recover countryside history, que é o museu do Homem do Nordeste também, e tem um museu do Luiz de Gonzaga que fica lá no centro do Recife. Tem do Carnaval Passo do Frevo, né? Tem uma variedade de museus, né? Isso tem esse museu de Francisco Brenan, né? De Carnaval e de Forró nós temos vários. Então, there are a variety of museums. Eu acho que tem museu da locomotiva, se não me falha a memória, no Recife também, não é isso? Guys, have you ever visited the museums on the center of Recife and in the high city of Olinda? No topo, on the hills of Olinda, nos topos de Olinda, lá na Sé. Se eu não me engano, na Sé existem museus que são de mamulengos. Mamulengos não, de bonecos gigantes. Isso, acho que vocês podem visitar museus lá também. Quem vive em Olinda. Next question. Would a museum dedicated to your life and times be interesting? Okay, again. Would a museum dedicated to your life and times be interesting? Ou seja, vocês acham que um museu dedicado para a sua vida, no caso para a minha, seria interessante? Vocês acham que para de vocês seria? Well, would be interesting, but I'm not a famous person at all. Então eu não sou uma pessoa famosa, nem nunca fui, entendeu? Então talvez poderia ser um museu interessante, dependendo de quem fizesse. Então tudo é dependendo de como fosse feito, mas
I don't think so. Então eu não acho de forma alguma que seria um museu interessante. Vocês acham que um museu sobre a vida de vocês seria interessante? Do you think? Would you think that a museum dedicated to your life would be interesting? Yes or no? Vocês acham? Next one. What exhibitions are on the moment or at the moment that you would really like to see? Quais exibições estão agora acontecendo que vocês amariam ver? Vocês would love to see. Amariam ver. Are there? Well, eu super aconselho vocês procurarem museus que existem em Tour 360. Para quem não conhece, é aquela câmera que você consegue ou com toque no mouse, com toque na tela do touchscreen, na tela do computador também, no mouse do computador, você consegue ver tudo que está ao redor, uma câmera 360, ou acho que câmera olho de peixe também. Eu acho que câmera olho de peixe é outra câmera. Vocês conseguem ver tudo que está ao redor, porque uma pessoa visitou todos os cantos do museu. Então, vocês podem ver tudo que está sendo exibido em museus ao redor do mundo. All around the world. Gente, acabando essas perguntas, espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Eu vou mostrar um outro tópico para vocês, que é isso daqui. See, this is a Chinese museum. This is a Chinese museum. And museu chinês, tá? Chinese museum is an institution. Museu, desculpa. Is an institution in the service of society and of its development. Open to the public, which has exhibits for purpose of study, education and enjoyment. Ou seja, museu é uma instituição de serviço para a sociedade ou da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, que tem exibições na intenção de estudo, educação e diversão, né? Exhibitions. What does exhibitions mean? A showing, a presenting to view. Então, exibição significa isso, uma demonstração de algo. Se eu estou falando de museu, tem também galleries, ou galerias, por exemplo, quando eu apresento quadros. Então, aquela galeria tal. Pinturas também. A room of building which people look at paintings, sculptures, etc. Então, galerias são salas ou estruturas, né, como apartamentos, construções em que pessoas olham para pinturas, esculturas e etc. Se a gente está num museu bastante badalado, vai ter o que? Crowds. Everybody, crowds. A large number of persons gathered together. A throng. Crowds, ou seja, populações lotadas, né? Então, uma multidão, basicamente crowd, que na tradução ele falou no significado uma grande quantidade de pessoas gathered together, ou seja, juntas. Tickets, a paper slip or card indicating. Então aqui, ó, persons não, number of people. Okay? A large number of people gathered together, ou seja, um grande número de pessoas amontoadas. Tickets, or a paper slip or card indicating that its holder has paid for
or is entitled to a specific service. Ou seja, tickets são os tickets que a gente dá a entrada, né? Que é um pedaço de papel ou cartão indicando que o possuidor, que quem é aquela pessoa que possui, pagou, ou ele é a pessoa indicada, né? O intitulado do serviço, de um serviço específico. Ele tem um direito ou é considerado, né? Ou a consideração por aquele serviço. Como, por exemplo, a theater ticket and airline ticket. Então a gente pode usar a palavra ticket para um ticket de teatro, né? Ou um ticket de avião. Outras palavrinhas interessantes como mummy, Egypt mummy, the dead body of human or animal that has been embalmed and prepared for burial, as according to the practice of ancient Egyptians. Ok. Egypt mummy significa o corpo morto de um humano ou animal que foi embalsamado ou preparado para o velório, de acordo com as práticas dos egípcios antigos. E história chinesa, Chinese History, é um dos países mais populosos e tem uma história rica e longa também. Os museus chineses têm muito a oferecer. Aqui a gente tem exemplos de imagens, de pinturas e da frente do museu que a gente pode encontrar nesse vocabulário quando a gente trabalha museums e Chinese museums. Talvez seja uma coisa muito pouco comum aqui no Brasil, mas quando a gente viaja é um vocabulário que a gente pode praticar, aprender, e principalmente a gente na aula de inglês. Ok? Para finalizar, eu queria trabalhar com vocês esse texto aqui. Esse texto trata do seguinte: alguns feedbacks, alguns retornos que algumas pessoas deram online para alguns museus, tá certo? Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa, se esses retornos foram positivos. Foram alguns retornos para museus e galerias de arte, tá? Vamos ver se a gente consegue entender alguns deles. Vamos nesse aqui, nesse A. Aumentar. Feedback, gente, online é quando a pessoa visita o local e diz o que achou, diz se gostou. E isso ajuda muito quando você quer entender se aquele lugar é bom de visitar. Você, em geral, lê os feedbacks, certo? It's just the perfect place to take a 7-year-old. When I told my wife I was taking Jake to a museum, she just said good luck, but he was great. The minute we walked through those big wooden doors, he saw the huge skeleton. He was mesmerized. I watched his mouth fall open in wonder, and he held my hand, and we walked from exhibition to exhibition. Of course, there were questions followed by more questions, but he absolutely loved it. Então, it's just the perfect place to take a 7-year-old. Quando ele fala isso, a pessoa que escreveu fala o seguinte, que é um lugar maravilhoso para levar uma criança de 7 anos de idade. Vocês gostariam de ir? Eu acho que sim. When I told my wife I was taking Jake to a museum, she just said, good luck. Quando eu falei para minha esposa que eu levaria Jake para o museu, ela ficou, boa sorte. Mas ele achou ótimo. Um minuto depois, the minute que eu caminhei através das grandes
portas de madeira, ele viu o grande esqueleto e ficou o quê? Mesmerized, hipnotizado. Eu abri a boca dele, eu assisti a boca dele abrindo em maravilha, e ele segurou minhas mãos e nós andamos de exibição em exibição. Vê que coisa legal. Of course, there were questions followed by questions, but he absolutely loved it. Ou seja, nós andamos de exibição em exibição e, claro, existiram perguntas, questionamentos seguidos por questionamentos, mas ele amou tudo isso. Vê que legal você poder levar alguém, essa pessoa amar esse museu, ficar com a boca aberta, fazer várias perguntas. Isso é que sinal que a pessoa amou. Você levaria uma pessoa, gente? Vocês iriam para um museu depois de ler esse comentário? Iriam? Eu com certeza iria. Isso é um ótimo sinal que esse museu é ótimo, não é isso? Gente, para finalizar, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham amado, tá bom? A aula de hoje foi sobre museus. E vocês que estão com o livro, respondam as primeiras páginas, as primeiras 2 páginas do livro, uma página frente e verso. E na próxima aula a gente se encontra para corrigir. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as páginas do livro, vocês podem me perguntar pelo Class App, tá bom? A atividade de casa das pessoas que não têm livro foram aquela que eu já mostrei, aquelas perguntas. Vou mostrar mais uma vez. Essa daqui, vocês podem tirar um print e fazer essas 7 questões. Quem quiser em casa também fazer, além do livro, pode fazer essa daqui também, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana. I love you guys. See you guys.